Olá, pessoal! Hoje, a nossa análise vai dar um passo para trás. Vamos nos afastar daquele ruído constante, sabe? Aquele desgaste diário das guerras culturais modernas. A ideia aqui é analisar de forma totalmente neutra e objetiva o que os textos históricos e fundacionais da nossa cultura realmente revelam sobre os relacionamentos humanos. A proposta não é, de jeito nenhum, apontar dedos. Pelo contrário, nós vamos usar dados e registros antigos para entender a verdadeira dinâmica estrutural entre homens e mulheres. Para essa nossa investigação estruturada, vamos seguir um roteiro bem claro. Começamos com o Tribunal da Internet, passamos para a matriz de corresponsabilidade e o fator de correção, damos uma olhada em quando a falha é individual e, por fim, concluímos resgatando a parceria original. Vamos lá? Então, começando pela parte 1, o Tribunal da Internet e o cenário atual dessa guerra cultural. É absolutamente essencial a gente examinar o nosso cenário atual. Hoje em dia, o ecossistema digital virou um verdadeiro tribunal, não é? Um tribunal diário de acusações mútuas. O que a gente observa é literalmente uma guerra fria nos relacionamentos. De um lado, existe um foco enorme em expor falhas e fraquezas a qualquer custo. Do outro lado, uma postura de invalidação totalmente defensiva. E o pior é que os algoritmos adoram isso. Eles alimentam essa disputa incessante entre extremos polarizados. O resultado sistêmico disso tudo? A destruição completa da cooperação mútua. Esse embate constante simplesmente anula qualquer chance de harmonia. E é exatamente para resolver isso que entramos na parte 2, a matriz de corresponsabilidade, analisando as narrativas fundacionais. Para tentar desescalar esses conflitos que, convenhamos, não produzem vencedor nenhum, a solução é voltar para a história. E o conceito central da nossa explicação de hoje é a corresponsabilidade. Aquela ideia de culpa unilateral que a internet ama buscar e celebrar quase nunca se sustenta na vida real. Quando a gente mapeia quem induziu a ação, quem simplesmente cruzou os braços e se omitiu, e quem foi lá e executou o ato, a história muda. Olhando para a maioria das falhas históricas em relacionamentos, a gente descobre que a responsabilidade é, na grande maioria das vezes, totalmente compartilhada. É como em quebra-cabeça onde as duas peças têm o seu peso. Vamos ver como isso funciona na prática na parte 3. O fator de correção, pesando o dado inicial contra a omissão. Vamos pegar o caso do Éden. Essa é a tentativa mais clássica e com certeza mais antiga de dizer, olha, a culpa não foi minha. Esse relato costuma ser citado de um jeito muito unilateral. O dado inicial realmente aponta que Eva foi a primeira a ceder e quebrar a regra, certo? Mas aí entra o fator de correção lógica. Adão tinha a responsabilidade primária de manter a ordem naquele ambiente. Independentemente de quem tomou a atitude inicial, o líder do ambiente falhou. E ele falhou por omissão, por um consentimento passivo e consciente. Ou seja, ele estava lá e deixou acontecer. Quando a gente coloca isso na balança, o peso é exatamente igual dos dois lados. E esse padrão continua. Olha só a história da aliança. Diante daquela situação de aparente esterilidade, quem sugeriu uma estratégia e um plano alternativo foi ela, a Sara. Esse é o nosso dado inicial. Porém, aplicando de novo o fator de correção, a gente lembra que Abraão tinha um mapa completo da promessa original. Ele sabia o que deveria ser feito. Mesmo assim, ele escolheu ouvir, validar e executar o plano que foi sugerido. Mais uma vez, vemos uma responsabilidade perfeitamente dividida em uma decisão que, diga-se de passagem, moldou toda a geopolítica daquela época. E não para por aí. No famoso episódio da primogenitura, a simetria no desvio ético é simplesmente perfeita. Rebeca desenha e incentiva toda a estratégia. Ela atua ali como a grande mentora intelectual para conseguir a bênção. Mas o parceiro dela, o Jacó, não foi nenhuma vítima passiva nessa história. De forma alguma. Ele assumiu a identidade de enganador e executou fisicamente, passo a passo, todo o disfarce à mentira. Esse padrão histórico contínuo prova que essa mania moderna de jogar a culpa exclusivamente em um gênero ignora totalmente os precedentes. A mentira teve uma mente brilhante por trás, com certeza, mas também teve um executor 100% consciente. Mas para manter a nossa análise totalmente neutra, precisamos olhar para o outro lado na parte 4, quando a falha é individual e a matriz de exceções. É imperativo reconhecer que sim, existem exceções. Há momentos em que a culpa definitivamente não pode ser dividida. A gente vê isso nos registros históricos, como no caso de uma fuga onde a regra clara era não olhar para trás, mas uma ação isolada, movida puramente por um apego solitário, gerou uma consequência individual severa. Vemos isso também no meio de um colapso completo de saúde familiar, onde conselhos destrutivos são dados totalmente fora da dinâmica de suporte do casal, ou ainda num caso bem específico de um roubo oculto, feito em segredo. O ponto aqui é, quando as escolhas são feitas de forma totalmente independente e escondida do parceiro, as consequências seguem a mesma regra. Elas recaem única e exclusivamente sobre o indivíduo.
E isso nos leva à nossa conclusão, a parte 5, resgatando a parceria original. Com base em toda essa fantástica estrutura de pesquisa do autor Natanael da Silva Santos, os dados deixam tudo incrivelmente transparente. A história da humanidade é, na verdade, uma longa série de falhas divididas. A gente erra porque toma iniciativa, porque executa o erro ou porque simplesmente se omite e deixa o erro acontecer. Esse mapeamento factual destrói completamente essa tentativa moderna de criar um tribunal de gêneros. Ficar apontando o dedo é um erro colossal de perspectiva. Para resolver isso na prática, a gente precisa abandonar urgente essa arena ideológica exaustiva e voltar para um modelo de cooperação e de autoanálise muito profunda. Afinal de contas, a essência do design original das relações nunca foi ser um campo de batalha. Homens e mulheres foram projetados para serem parceiros complementares, um verdadeiro sistema de apoio contínuo. Então, se um lado falha, a função do outro não é pegar o martelo de juiz em uma guerra onde ninguém ganha. A função é ser a âncora, o ponto seguro para o realinhamento e para recuperar a estabilidade. É simples assim. Para encerrar a nossa explicação de hoje, diante de todas essas evidências e da simetria inegável das nossas falhas ao longo da história, nós temos uma escolha muito importante para fazer. Será que vamos continuar gastando toda a nossa energia nesse tribunal de acusações que só destrói a nossa harmonia? Ou será que teremos a coragem de sair desse julgamento digital e abraçar de novo o desafio de cooperar e evoluir juntos? Fica aí essa reflexão super importante para levarmos adiante. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!